Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 15, Cadastro de Docente Aulista. Vale lembrar que na aula número 10 foi demonstrado todos os campos do cadastro de um funcionário de forma geral. Então, nós recomendamos que você assista ao vídeo da aula número 10 antes de assistir algumas das aulas exclusivas para cada tipo de contrato. Então, a aula de hoje será exclusiva para demonstrar todos os campos que determinam o cadastro de um funcionário docente aulista ou professor aulista, se assim vocês preferirem. Então, aqui na aba Dados Contratuais do Cadastro do Funcionário, o primeiro campo que tem que ter uma atenção especial é o campo de experiência, porque aqui vocês irão preencher somente o primeiro período, dando um Enter, o sistema já traz o dia de vencimento desse primeiro período, tá? Só o primeiro período, não preencham os dois períodos simultaneamente. Agora, aqui um pouco abaixo, no campo Dados Salariais, eu clico no quadradinho, no histórico de salário, né? Clico em Novo. E nas horas semanais, o sistema já traz automaticamente a padrão. Mas se eu quiser mudar, não tem problema nenhum, tá? O sistema aceita aqui. Vou deixar a padrão. E no campo forma de pagamento, aqui que vocês irão determinar que este funcionário é um docente aulista, ou seja, a opção 6. Tá? O tipo de contrato para docente aulista, aqui tem que ficar na opção 2, variável. E por ele ser um docente aulista, ou seja, ele recebe por aula, o salário aqui tem que ficar zerado. Eu tenho que informar uma descrição do salário variável. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só uma sugestão, mas fica a critério de vocês. Colocar docente aulista. E aqui, pessoal, tem que ter uma grande atenção, tá? Porque enquanto o funcionário estiver no período de experiência, tanto no primeiro como no segundo, vocês devem deixar a opção do tipo de contrato ou 4 ou 8, tá? Por regra do E-Social. Então eu vou deixar aqui na opção 4, informando o regime de jornada, gravo. E por ser um funcionário aulista, eu também tenho que informar aqui esse campinho, ó, sobre o cálculo de férias e 13º somente para aulista, tá? Se será um cálculo integral ou através de média. Isso daqui eu vou mostrar mais detalhes quando tiver, né, quando vocês assistirem as aulas referente ao processo de folha de pagamento, tá certo? Então nesse momento é só isso, eu vou gravar o cadastro do funcionário, ok. Agora vamos imaginar que será prorrogada esses dias de experiência, tá? Então vamos ter um segundo período de experiência para esse funcionário. É nesse momento que eu vou acessar novamente o cadastro do funcionário, aqui na aba Contratuais, né? Nesse segundo campo da prorrogação, né, da experiência, agora eu vou informar o segundo período. E somente vou gravar também, tá? Informei o segundo período e gravo, só isso. Porque nesse momento o sistema vai gerar o evento S2206 para que você envie ao E-Social informando esta prorrogação. Agora vamos imaginar que vai vencer o segundo período de experiência, então eu vou acessar novamente o cadastro do funcionário. Ou seja, está perto aqui do vencimento do segundo período, então nesse momento que eu vou aqui novamente no campo dados salariais, no histórico de salário, e aqui é um detalhe muito importante, tá pessoal? Vocês não vão alterar esse histórico e mudar o tipo de contrato, tá? Não façam isso. Eu preciso, né, obrigatoriamente clicar em novo e informar a partir de um dia depois do vencimento do segundo período, um novo histórico de salário, tá? Então lá está 31/3, aqui vai ser a partir de 1/4. Eu posso colocar um motivo, tá? Uma sugestão aqui que eu estou dando, mudança de contrato, mas é outro campo que fica a critério de vocês. Informa o tipo de pagamento novamente variável, salário 0, outra descrição. Agora eu vou colocar como mudança de contrato, tá? Mas é outro campo, novamente, que fica a critério de vocês. E agora sim que eu vou alterar o tipo de contrato para um CLT indeterminado, informando a jornada novamente e gravo. Só isso. Então, nesse momento, o sistema novamente vai gerar
o outro evento S2206 para que você envie para o E-Social informando que a partir de 1/4 esse funcionário será um CLT indeterminado, ok? Mas não para só aí, tá? Eu vou dar um ganchinho aqui porque o docente aulista ele tem um outro detalhe importante que é a questão do salário aula. Então, para docente aulista, eu preciso criar, acessando o menu Arquivos, Tabelas, Salário aula, tá? Então, aqui nós temos uma tabela de salário aula. Eu vou excluir essa que eu tenho para fazer uma novamente com vocês, tá? Eu vou clicar em Inserir, informando a vigência. A descrição, eu vou colocar nesse caso como ensino médio, tá? Mas é outro detalhe que também fica a critério de vocês. Eu estou criando uma tabela de salário aula para o ano de 2019, informando aqui a descrição ensino médio. E agora vamos começar a cadastrar as aulas, tá? Aqui, pessoal, basta eu ir dando um duplo clique, ó. No meu caso aqui na linha 1, salário aula 1, eu dou um duplo clique para informar a descrição dessa aula. Vou colocar como aula de matemática. E o valor dessa aula, R$50. E confirmo. Eu vou criar mais uma. Duplo clique na linha 2. Aula de português. São só alguns exemplos, tá, pessoal? Bom, aqui eu criei duas aulas dentro da tabela de salário aula de janeiro de 2019. Eu gravo, porque agora a gente precisa criar um evento do usuário para que sejam lançadas essas aulas, tá? Então é bem simples, basta eu vir aqui em Arquivos, Eventos do usuário, clicando em Incluir, eu vou criar primeiro a aula de português. Basta vir nesse campo aqui, ó, evento a substituir, digitar o evento 21, que é o evento modelo que a gente usa, e depois clicar nesse botão copiar evento a substituir. Assim eu copiei o evento modelo, eu apago aqui o que eu copiei, informo a rubrica do TRCT, a rubrica que tem que ser levada lá para o termo de rescisão. Nesse caso, vocês podem colocar algumas a partir da 95.30, tá? Vou colocar a 95.35 aqui. Agora tem que ir na aba Informações e Social, tá? Essa aba é de preenchimento de responsabilidade do usuário, tá, pessoal? Vocês podem confirmar essas rubricas aqui. Lá no portal do E-Social tem a tabela do anexo lá que tem a natureza dessas rubricas mais detalhadas. Mas essa daqui eu sei que é a número 1000. E informar também essas incidências, ou seja, se esse evento, né, para que tipo de incidência ele vai entrar. Aqui eu sei que ele vai entrar para incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Então, é sempre a opção 11, né, nesses três campos. O script PH Basic, como eu estou criando a aula de português, e lembrem que lá na tabela eu mostrei que a linha número 2 corresponde à aula de português, basta eu vir aqui, ó, porque ele vem como padrão a aula 1, eu altero para aula 2. Apago 1 e coloco 2. Tá certo? Porque eu já tinha uma aula aqui de matemática, que já é a aula número 1, tá? Então eu criei mais um, que é a aula de português, e fui lá no script e coloquei o 2, tá? Aqui, ó. Mas não se preocupem não, que eu vou mostrar que tem autoatendimento falando como criar essas aulas, tá certo? Se ficou confuso para vocês. Mas é bem simples, tá? Agora eu vou simular um cálculo de um docente aulista. Eu vou lá em lançamento funcionário mensal, pego o meu funcionário aqui, docente aulista, né? Seleciono ele. Deixa eu excluir esse evento aqui que já estava lançado. Clique em novo. Eu vou lançar os dois eventos. Primeiro a aula de matemática. 5 aulas de matemática, confirmo. E vou lançar também a de português. O 1002. 3 aulas de português. E calculo. Então aqui, olha só como ficou o recibo de pagamento desse docente aulista. Ele vai receber pelo evento 1001 5 aulas de matemáticas, cada uma R$50. E o evento 1002, a aula de português, 3 aulas, R$150.
e também tem que trazer obrigatoriamente o evento 23, que é 5% sobre as aulas recebidas no mês, e também o evento 22, que é o DSR Professor, tá? Então, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais essa parte de cálculo nas aulas relacionadas a lançamentos de eventos e cálculos de folha, tá? Eu só aproveitei o gancho aqui para informar para vocês essa questão do docente aulista. Mas como eu estava dizendo, lá na nossa página, né, no nosso portal contimatic.com.br, acessando aqui o botão autoatendimento, existe o conteúdo 1252, ou se vocês quiserem fazer uma pesquisa como docente, por exemplo, é o mesmo sistema, tá? Vocês vão encontrar vários conteúdos sobre docentes, tá? Aqui tem um, ó, é o que eu ia mostrar para vocês. Como cadastrar um docente aulista. Então tem aqui o passo a passo do conteúdo 1252, que além de ele dar o passo a passo que eu acabei de falar sobre o cadastro do docente aulista, lá no final desse conteúdo, se vocês clicarem aqui, ó, nesse link, clique aqui, terá também um passo a passo disso que eu acabei de fazer, que foi criar a tabela, né, do salário aula, que eu fui lá em arquivos tabelas, e também criar o evento, tá? O evento relacionado a essas aulas. Também tem um passo a passo aqui, informando lá onde eu mudei, tá vendo, ó? O salário aula 1, salário aula 2, de acordo com a tabela que vocês criaram. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, que será a aula número 16 sobre tarefeiros. Então, até lá. Muito obrigado.